Cheguei, gurizada. Estamos começando mais um episódio do Fliperama de Boteco. Hoje não é o Guilherme que está chamando essa bodega. E hoje nós estamos aqui na nossa série sobre desenvolvedores de jogos, dos Game Devs. Hoje, para fazer companhia aqui para mim e para o nosso convidado, tem o Alisson Guedi. E o nosso entrevistado de hoje é o Thiago Correia. Nesse podcast é a invasão de jacaré. Exatamente. Eu devia ter falado, o Thiago ele é também lá da área dele. Então ele criou jogos usando tripas de jacaré. Foi tipo isso, Thiago? Você teve alguma... O Pantanal te deu aquela... O tchan no seu jogo, assim? Não, você acha? Não acontece isso, não. A gente no máximo, quando você passa aqui nos quebra-mola, que são aquelas sucuris, né? No máximo... dá uma chacoalhada nas ideias, mas só isso. Eu fiquei sabendo que você só desenvolve jogos assistindo o Globo Rural e escutando sertanejo. Por aí. Complicado, hein? E antes de começar tem que tocar o berrante, né? Nossa. Não pode esquecer. Tereré, então, né? O tereré tem que estar do lado, né? Senão não tá. Com o note e na rede. Deitado na rede. Ah, eu gravo podcast deitado na rede. Tô deitado na rede agora, inclusive. Nossa. Tá, vamos Mentira, começar. Você grava dentro da Oca. Quem disse não que não tem rede? É verdade. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdboteco e o Twitter também é twitter.com/fdboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br/fdb. E roda a vinheta. Mas vamos começar agora para conhecer. Quem não sabe, o Thiago ele é um desenvolvedor, então por isso que é um podcast de desenvolvedor. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele, sobre os projetos, sobre essa caminhada de ser um desenvolvedor. Para você que tem vontade, né? Aproveitar e conhecer um pouquinho aí do pessoal que já tá nessa como é que se pode dizer? Nessa jornada. Nessa jornada. A jornada do desenvolvimento. Eu não sei porque uma jornada me lembra do Pokémon, mas primeira pergunta que eu queria fazer, antes de tudo, assim, antes de a gente chegar na parte de desenvolvimento mesmo de jogos, Thiago, qual foi seu primeiro videogame? Olha, na verdade eu nunca tive um videogame. Eu só joguei, meu mesmo foi só no PC. Eu jogava muito na casa de amigos e o primeiro videogame que eu tive contato foi o Nintendo. Olha só. Então quer dizer que desde pequeno já era Master Race? Ah, meu Deus. Não, assim, eu jogava na casa assim, de colegas, né? Porque, tipo assim, como eu tive uma infância bem humilde, então, assim, não entrava muito no escopo videogame, né? Mas, assim, eu fui conhecer na casa de um amigo, joguei, gostei. Mas aí depois eu só fui jogar mesmo em casa quando eu comprei o computador. Mas nunca me interessei em si por ter um console, sabe? E, Thiago, quando e como foi que tu tiveste a ideia de trabalhar com desenvolvimento de jogos, sendo que, pelo que tu falaste, a gente não... tu não teve desde sempre essa experiência com consoles e computadores exclusivamente para jogos. Então, como foi que tu se embrenhou nesse mundo? Então, eu venho de uma pegada, vamos dizer assim, de empreendedorismo, né? Eu tava no meu segundo ano de faculdade e eu queria montar uma empresa, né, num nicho que eu achava que ia ser bem legal. E aí eu larguei o meu emprego e criei minha startup. Fazia software, sistema de busca vertical, vamos dizer assim, um Google para empresas, e trabalhei 1 ano nesse projeto. Aí passou 1 ano, aconteceu de não ir para frente, né? A gente não conseguiu comercializar e precisei ver alternativas, né? Porque já estava 1 ano ali com uma empresa aberta e sem lucros. Aí eu comecei a pensar numa coisa que estava uma grande oportunidade de negócio, que era a questão do simulador veicular, né?
que eu não sei se vocês sabem, nas autoescolas vai ser necessário que o aluno passe tantas aulas lá por um simulador, que é basicamente um videogame. E aí foi a minha porta de entrada para os jogos, né? Porque eu comecei a mexer, aprender a mexer com Unity para fazer o simulador veicular. Eu já sabia programar, né? Aí, o que aconteceu? Era muita coisa para uma pessoa só fazer sozinha, e a pessoa que tava comigo, né, ela acabou desistindo, e eu sozinho eu falei, poxa, eu vou ter que deixar esse projeto que é muito bacana, né, mexer na parte de eletrônica, que é a minha área, né, que eu sou formado também em técnico em eletrônica, foi a minha primeira formação, então, tipo, tinha a parte de programação, tinha a parte de eletrônica, mas eu tive que deixar de lado. E aí, a partir dali, eu segui só com jogos. Mas a partir do momento que tu seguiste com os jogos, né? Claro que para criar jogos a gente tem que recorrer às nossas influências, né? O que a gente jogou, em quem a gente se inspirou para criar, né? E nesse âmbito, quais são o jogo ou quais são os jogos, né? Da tua vida? O que te inspirou mais? Ou quem, né? Te inspirou? Se foi algum desenvolvedor em particular? Algum famoso, algum Miyamoto da vida? Assim, eu gostei muito, né, da simplicidade e do charme ali do Angry Birds, né? Então, contanto que o meu primeiro jogo ele é uma inspiração mesmo disso, né, do Angry Birds. Mas, assim, um jogo que eu sempre gostei muito é o Need for Speed, né? Então, assim, eu sempre fiquei pensando, né, se fosse pra fazer um jogo, alguma coisa, fazer alguma coisa utilizando carros, fazer uma coisa assim nessa pegada. E eu ficava vendo também aquela entrevista, o documentário, na verdade, né, do Indie Game, que tem aquele pessoal que fez o Fez, Super Meat Boy, tem um outro que eu esqueci que passa no documentário. O Braid. Isso. Então, assim, são referências muito boas, né, porque, assim, eles pegaram e criaram um produto, um jogo que é divertido, que é uma coisa bacana, com poucos recursos, mas fizeram um projeto muito legal. Então eles foram, assim, sempre quando eu penso, né, eu penso no Limbo, penso no Fez, penso no Braid, né, penso nesses jogos. Exatamente. Inclusive, pra quem não viu, fica a recomendação, né, do Indie Game The Movie. Pra quem quer ter uma ideia do que é desenvolver o jogo com poucos recursos e pouca gente, o filme é recomendadíssimo. Thiago, antes de você lançar seu primeiro jogo, quais foram os seus outros projetos, assim, que você tentou na parte de jogos, né? Antes de você chegar no seu primeiro e falar assim, esse aqui, que eu acho que, no caso, é o Robotex, né? Que é o que você, assim, mais apresenta, né? Mas antes disso, você teve aqueles seus outros projetos, alguns lançados, alguns não. Que seriam eles? Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, os meus primeiros projetos eram bem feios, né? Na verdade, o meu primeiro jogo, ele chama Herdsman. Eu fiz ele utilizando o XNA. Não sei se vocês conhecem. Não, como é que chama? explicar? XNA. Não, o jogo Herdsman. Eu entendi. Herdsman? Não, Herdsman. É o pastor, né? Pastor. Esse é um jogo, né? Que ele é basicamente assim: você tem que manter os animais que brigam separados, um longe do outro. Por exemplo, eu não posso deixar o cachorro perto do gato, né? Eu não posso deixar o gato perto do passarinho, né? Senão o passarinho, né, vai ser comido aí pelo gato. Então essa é a ideia do jogo, né? Eu fiz esse jogo, eu coloquei para o Windows Phone, né? Porque para o Windows Phone você só podia utilizar essa plataforma que é o XNA, que era a plataforma oficial da Microsoft para você desenvolver jogos para as plataformas deles, né? Então, se você quisesse colocar um jogo no Windows Phone, ou eu acho que até no Xbox, era só XNA, o jogo tinha que ser desenvolvido em XNA. E aí eu fiz esse joguinho, coloquei lá, tal, foi uma experiência bacana, só que era meu primeiro jogo, ele não ficou muito polido, os desenhos foram feitos no Paint, eu não sou desenhista, então ficou aquela coisa, né? Mas mesmo assim ele teve uma boa saída porque não tinha muitos jogos na época que eu coloquei, né? Há uns 2 anos atrás, no Windows Phone. Então acho que deve ter tido aí uns 40 mil downloads, se não estou enganado. É um número bem, bem expressivo. E assim, aí eu guardei essa ideia para fazer depois. E eu tô refazendo ele agora também, em plano de fundo, né? Com uma outra pessoa. Só que aí essa pessoa tá desenhando para mim, né? Essa artista tá desenhando, fazendo um projeto realmente visualmente mais bonito, né? Esse eu acho que eu não passei o link para vocês, depois eu mando. E assim, esse foi o primeiro. Aí depois eu fiz alguns outros, continuei nessa pegada para mobile.
Só que o mobile eu não consegui monetizar, monetizar meu trabalho. E eu precisava monetizar isso, eu precisava ganhar o pão, vamos dizer assim. E aí surgiu a oportunidade de ir pra Steam, né? Foi quando eu fiz o Robotex e tentei a Steam. E aí deu certo lá pra entrar e pra vender. Olha só, bem legal. Depois que a tua equipe foi saindo, né? Tu contou que um cara acabou abandonando o barco e tal. Quais são os desafios mais complicados de se desenvolver jogos sozinho, cara? Ou com uma equipe muito reduzida, né? É engraçado, porque assim, na época que a gente tava, a gente não tava mexendo com jogos, a gente tava mexendo com esse software de busca, né? E aí, ele queria fazer jogos, esse meu parceiro na época, né, meu sócio, ele queria fazer jogos, mas a gente tava focado nisso. Aí depois que ele saiu, que aconteceu tudo isso, que eu fui pra jogos, né? Hoje ele não tá, não sei o que ele tá fazendo. Mas assim, o desafio de você fazer jogo sozinho é que você tem muitas áreas envolvidas, né? E se você tiver sozinho, você vai ter que dominar um pouco de desenho, de modelagem em 3D às vezes. É imprescindível você dominar programação, ok? Você também tem que ser uma pessoa criativa para fazer uma coisa que seja um pouco envolvente, né? Consiga transmitir uma boa experiência para o usuário. Envolve aquelas coisas até de pós-produção, né? Por exemplo, vou fazer um vídeo, tem que saber editar um vídeo, fazer um videozinho bacana para chamar a atenção das pessoas, dosar o vídeo para não ficar, por exemplo, muita ação aqui, pouca lá. Enfim, tem muita coisa envolvida mesmo. Mas essas são as principais que eu diria. É engraçado que eu penso muito nesse sentido na parte da arte, né? Que às vezes eu tento desenhar um pouco, né? Mas eu trabalho mais com ilustração científica. Tipo, como é que o cara pensa pra ter aquela ambientação, com aquele design pro personagem dele, e a parte de som, de música também, né, cara? Como é que tu lida com isso em cada projeto teu? Eu tava até com essa dúvida também, né? Como você disse, né? A sua formação é eletrônica e programação, né? Em informática. Como que você chegou, principalmente no Robotex, né? Que foi o seu jogo, assim, que ele tá muito bonito e tal. Como que você chegou sozinho a conseguir entrar nessa parte? E como que você também poderia até passar para as pessoas que têm a mesma vontade de fazer um jogo e não tem conhecimento de ilustração, não tem conhecimento de composição, sound effects, composição de música e coisas assim. Fala um pouquinho assim para todo mundo que tá ouvindo como é que foi mesmo essa experiência para fazer essas partes onde você não tinha tanto conhecimento. Algumas coisas são bem delicadas, né? Porque, por exemplo, no começo eu vi que eu era programador e que eu não sabia desenhar. Eu gostava de desenhar na minha infância, mas eu não tinha um nível de desenho para fazer um jogo simples qualquer. Eu não tinha um nível bom de desenho e animação, né? Porque além de desenhar, tem que ser um bom animador, né? Que é a alma ali do personagem, das coisas. Aí eu tentei fazer parceria com algumas pessoas e foram mais de 10. Foram mais de 10 pessoas. Porque a primeira coisa é isso, né? Eu não tenho a capacidade, eu vou buscar pessoas que tenham, né? Eu tentei formar a equipe para fazer isso. Então essa é a primeira saída. Se você tiver pessoas que sejam competentes ou que queiram aprender, que tenham o dom ali, né? Então junte-se, faça uma equipe e vá. Meu primeiro passo foi esse, foi tentar fazer uma equipe. No entanto, eu não consegui. Qual que foi a saída? Eu tive que aprender um pouco a desenhar, né? Então assisti vários tutoriais, né? Assim como programar. Eu sabia programar, fazer programação comercial. Eu tive que aprender a fazer programação para jogos, né? Que tem várias e várias diferenças. Embora a lógica ajude bastante, mas tem muita particularidade para jogo. Então, o primeiro passo, se você tem essa pessoa, beleza, você fechou aí. Uma coisa que eu fiz no Robotex para chegar naquele nível de arte foi comprar alguns assets, né, que são os recursos de jogo já prontos. Então, aquele cenário lá, eu já comprei ele todo desenhado e montei, né, assim, editei algumas coisas, mas o cenário lá, aquelas árvores que estão bem bonitas, eu comprei um pacote na loja. Eu já comprei, porque eu não teria condições de fazer aquilo, porque eu não sou um artista. Então, fui lá e comprei.
Tem agora a programação, não, a programação eu programei. Os personagens do jogo, aí realmente eu desenhei. Eu comprei uma mesinha, né, digitalizadora, fui lá, aprendi a desenhar. Só que você percebe ainda que tem um certo desnível, né, dos personagens com o cenário. Mas deu já pra encaixar um pouquinho ali, né? Deu pra dar uma enganada, vamos dizer assim. Então, assim, se você não consegue formar uma equipe, você vai tentar comprar essas coisas, né? Ou você pode buscar repositórios na internet que vão te fornecer músicas, texturas, né? Gratuitamente. Mas qual que é o problema disso? Às vezes vai ficar parecendo um Frankenstein, né? Então, sim, o ideal mesmo seria que você pudesse fazer a maior parte das coisas. Mas o Robotex foi um projeto de 1 ano. Isso porque eu não desenhei tudo, né? Desenhei algumas coisas. Mas eu ficava naquela. Eu tenho que desenhar um personagem. Então eu tenho que parar de programar para desenhar um personagem. Agora eu tenho que fazer um monstro. Fui lá, os monstros mesmo, eu desenhei. Poxa, então você fica parando, mudando e perdendo tempo com coisas que às vezes uma outra pessoa que é específica da área faria com menos tempo. Então, a minha recomendação é, monta uma equipe. Se você não conseguir montar essa equipe, aí vai sozinho e prepara o cartão de crédito para comprar, né, esses assets. Algumas coisas são um tanto caras, né, assim, para quem tá começando, né, vai achar um pouco caro. Mas fazer jogo é caro mesmo, é muito caro. E assim, então você pode comprar esses assets pra fazer o jogo. E vai ter que dedicar muito tempo. Vai ter que dedicar muito. Vai ter que gastar muitas horas aprendendo. Mas a sua primeira opção é montar uma equipe. Sim, ainda na questão de desenvolvimento, tu falou da Unity, né? Que foi a engine que tu usou. Ela é a engine que tu tem mais conhecimento ou tu chegou a experimentar com outras coisas? E qual tu indicaria pra quem tá começando? A primeira que eu utilizei foi o XNA, né? Ela realmente, assim, morreu, porque ela não chega nem perto do Unity. A questão, assim, ela não é intuitiva, ela não é fácil de aprender. Então, até a Microsoft deixou de lado e abriu para as demais. Então, assim, a Unity, ela realmente é bem bacana, porque ela atende muito os desenvolvedores indies, por ser genérica e você conseguir pegar muitos dispositivos diferentes, né? É claro que ela tem algumas limitações, né? A questão, às vezes, de otimização do jogo, você gasta um certo tempo, mas no meu caso, eu optei por dedicar todo o meu tempo nela para tentar fazer alguma coisa bacana, né? Então, assim, eu hoje só mexo com ela. Eu não diria que ela é a melhor para as minhas necessidades, né? Ela hoje atende, mas existem outras que são bem bacanas também por aí. Você comentou, né, que você lançou tanto para mobile, tanto para Steam, né? Esse foi os meios que você conseguiu lançar seus jogos. Como é que foi esse desafio de tentar lançar, de tentar ali entrar no Greenlight para pedir no voto para o seu jogo entrar lá? Como é que foi a parte de conversação com a Steam sobre valor? Como é que vai receber? Como é que vai fazer a propaganda, promoção e coisas do tipo? Então, para mim foi uma coisa totalmente nova, né? E a Steam ali muita coisa, né, para você aprender. É muito difícil você conversar com a Valve, né? Eles têm assim os tutoriais deles lá, você vai dar uma olhada, mas se você, toda vez que você tiver uma dúvida, você for tentar falar com a Valve, você vai perder muito tempo. Então, o que me ajudou bastante foi que eu conheci o Rafael Capellini, né, que ele na época já tinha 2 jogos na Steam. Então, ele foi me dando as dicas, né, de como fazer para colocar o jogo lá. E depois, até no post que eu coloquei, como fazer para monetizar, né, esse jogo, por exemplo, colocar em promoção, essas coisas, colocar cupons. Então, tudo ele foi me ensinando, foi me dando uma força muito boa aí para mexer ali na parte por trás da Steam. São muitas áreas, a gente gasta muito tempo, às vezes tentando colocar o jogo lá. É uma burocracia muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, a gente utiliza o console para subir os arquivos de jogo. E aí depois a gente tem que entrar no site para pegar e publicar. É bem trabalhoso você fazer uma atualização para Steam, né? Você sempre vai gastar um certo tempinho do seu dia.
E foi uma experiência nova. E eu fiquei muito apreensivo, porque o jogo demorou bastante para ser aprovado. Demorou uns 3 meses, pouco mais de 3 meses, né? Então você fica naquela ansiedade, porque você precisa do jogo aprovado para ele poder entrar em venda, e aí sim você ter a chance de monetizar os seus esforços, né? Os votos mínimos para se passar no Greenlight é muito, assim, absurdo? É muito difícil? Como é que é? Depende, né? Na primeira vez que você coloca um jogo, eu acho que deve precisar de uns 5 a 6 mil votos. Acho que é mais ou menos isso, uns 6 mil votos. Para quem já é desenvolvedor, parece que quando você vai colocar o segundo jogo, você não precisa de tantos votos assim para entrar. Mas o primeiro ele precisa bastante. Então o seu teve que ter mais ou menos isso aí, 5, 6 mil votos? Isso, uns 6 mil votos. Nossa, é muita coisa, cara. Eu achei que era, sei lá, 500, sei lá. Não. 6 mil positivos. 6 mil positivos. Então a campanha pra entrar, então foi difícil, então. Foi difícil, por isso que demorou 3 meses, né? Então eu cometi um erro muito grave, né? Que assim, quem for colocar lá, não faça isso. Eu coloquei um material um tanto precoce, né? Que eu achei que tava legal, que dava pra mostrar já. Só que ainda, se você for olhar o primeiro vídeo que eu coloquei lá, tava muito diferente do que o jogo se tornou, né? Ele não tava polido. Então isso aí eu perdi muitos votos, né? Então assim, tem várias manhas que você vai aprendendo para te ajudar a entrar mais rápido. Por exemplo, tem o Walter agora, ele colocou o segundo jogo dele, e se eu não estou enganado, em 2 semanas o jogo dele foi aprovado. Tem o pessoal da Behold fez um jogo, né, no tempo livre, eu esqueci o nome do jogo, colocaram lá também, 1 semana foi aprovado o jogo, né? Então assim, você tem que aprender a puxar, a enganjar a galera que tá fora, os seus fãs, para votar ali no Greenlight, porque o Greenlight não é um local que todo mundo acessa. E aí, com isso, você consegue ter uma aceleração da sua liberação para entrar na loja. Depois que você tem já o seu jogo lá, tal, você consegue contabilizar, que eu digo assim, aonde é a região que tá adquirindo mais, qual é o tipo de gamer que tá comprando seu jogo? Você tem esse relatório ou não? Eu consigo ver a região, né, as regiões que estão sendo vendidas até por país, né, por país. Então, no caso do Robotex mesmo, o país que mais consumiu, né, foi a Rússia, né, porque é um jogo difícil, né? Então, e russo gosta dessas coisas, né? Então a Rússia foi o país que mais comprou, né? O Brasil, se não estou enganado, está em 4º ou 5º país consumidor do Robotex. Engraçado que com todas as pessoas que a gente já fez entrevista, as 2, né? Antes de você, que foi o André no Nerd Byte e o Alessandro aqui no Fliperama de Boteco, todo mundo eles sempre falaram bem da Rússia, cara. Realmente a Rússia, como até palavras do Alessandro, a Rússia é um grande consumidor de coisas que não dependem dos Estados Unidos. Por exemplo, tem muitos jogos, muitos filmes e multimídias, né, hoje em dia que faz sucesso nos outros países porque tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. A Rússia não, a Rússia ela já é diferente, né, ela já consome de uma maneira diferente, ela consome de uma maneira hipster, né, que nem o Marcos disse. Eu achei interessante isso. Mas não sei se você pode dizer, mas quais são os países, né, fora o Brasil que são receptivos ao seu jogo? Tem os Estados Unidos, Alemanha e o outro eu não me recordo, mas eu posso ver aqui pra vocês, que tá aberto aqui. Mas assim, esses são maiores, né? A Rússia, Estados Unidos. Tinha uma época que a Rússia tava dando 2 vezes as compras dos Estados Unidos. Então assim, é bem específico. Contanto que agora o próximo jogo, né? Eu vou colocar inglês, russo e português. Tem que ser no mínimo isso, né? Vale a pena investir pra alguém traduzir em russo, né? Sim, eles... Nossa, é fantástico o consumo. E eles interagem, né? Eles tiram print do jogo, nossa,
É um pessoal bem bacana. Vou estar atualizando aqui. Rússia, depois vem Estados Unidos. Engraçado, tá a Ucrânia aqui. E depois o Brasil. Nossa, veja você. Aí Brasil, aí depois vem Alemanha, Polônia, China. Você tá com quanto tempo já de lançamento já do Robotex? Já tem 6 meses, né? Tem 6 meses. Ele foi lançado no final de novembro, acho que 25, 29 de novembro. Nesses 6 meses, o que você já conseguiu arrecadar já com as vendas do seu jogo, já deu pra comprar aquela marmita assim mais legalzinha assim? Aquela marmita de primeira? Então, né, o que é complicado é que a gente tem que pensar que ele consumiu 1 ano de recursos, né, para ser desenvolvido, né? Então, assim, claro que entrou uma grana boa, mas a hora que você dissolve isso pelo valor, né, pelos meses que você teve que desenvolver e as atualizações gastas, né? Aí não fica um valor tão legal, né? Mas sim, dá pra, vamos dizer assim, dá pra focar na produção de jogos, dá pra viver disso, né? Se você for uma pessoa humilde. porque não dá muito dinheiro, realmente. Mas dá pra viver disso. Eu tenho uma atividade paralela pra me manter, que é a de dar aulas, né? Eu dou aulas. E assim, a ideia é que eu vá deixando cada vez mais de lado dar aulas e focando nos games, mas eu preciso que eles realmente deem um valor para mim conseguir me manter. Ainda nesse momento você não tem esse privilégio, então, de falar assim, não, vou só fazer jogo, ficar em casa aqui, perna pra cima. Então, é engraçado. Manda isso, de né? perna pra cima. É engraçado, só porque tava caminhando para isso, né? Assim, para arriscar mais, para desenvolver mais, colocar alguns projetos na Steam. Só que a gente está passando por um período de uma instabilidade muito grande na Steam, que é da nova política de devoluções. Então o pessoal que porventura não gostou do jogo podem devolver. Isso aí tá fazendo com que a gente tenha tá deixando de ganhar e tá tendo prejuízo, né? Porque tem uma galera que comprou e tá devolvendo o jogo, né? E às vezes não é nem porque ele não gostou, é porque ele tá simplesmente querendo se aproveitar e ganhar dinheiro com as cards, né? Vai lá, compra o jogo, ganha as cards, devolve o jogo, compra de novo, ganha mais cards, vende as cards. Mas eu tava até lendo sobre isso aí, que eu vi a sua discussão lá no grupo lá do Boteco lá. Sim. Eu esqueci até o nome do grupo lá, mas é o grupo do Boteco. Boteco Gamer. Boteco Gamer, onde o pessoal lá que desenvolve, né? Eu vi essa discussão, daí eu tava dando uma lida. Há possibilidade de fazer isso? Tipo, a pessoa comprar o jogo, ganhar as cards, né? Porque ele tem 2 horas de teste, né? Uhum. Há possibilidade dele comprar o jogo, ganhar as cards, vender as cards e devolver o jogo? Se ele chegar a vender uma card, não entra naquele parâmetro lá que tinha uma cláusula lá falando que não poderia utilizar não sei o que, coisa do tipo assim? Então, o problema é que, assim, é um volume muito grande de usuários, né? O pessoal não tem como ainda analisar isso. Eles não implementaram as regras de negócio dessa nova política, né? Então tem muita brecha e o pessoal está se aproveitando, né? O ideal seria, né, realmente que não pudesse, e quem, por exemplo, já ganhou dinheiro com as cards, que fosse multado ou devolvesse o dinheiro, alguma coisa, né? Só que tem alguns posts de algumas pessoas que devolveram o jogo, por exemplo, conseguiram devolução, e já tinham jogado o jogo por mais de 6 horas. Então você imagina, a política falava de 2 horas e pessoas com 6 horas de jogo conseguiram devolver. E teve um caso até nessa postagem aí que o pessoal postou lá, né? Comentou, comprou, devolveu, aí comprou de novo, foi tentar devolver, aí foi banido. Mas, poxa, precisa de tudo isso pra ver que tá sacaneando, né? Nossa, cara, se for fazer um levantamento disso, vai ver que a maioria é BR, né? Ou não, cara. Pior que todo mundo acha que o ruerismo é o que comanda no mundo, mas não é assim, velho. Todo bug da Steam não é o brasileiro que descobre, cara. Nunca é o brasileiro que descobre. É porque a gente tá aqui, é mais fácil pra gente descobrir quando os brasileiros começam a falar, né? A gente vai de monte pra lá, porque todo mundo quer se aproveitar, né? Porque o Brasil é um país corrupto, né? As pessoas aqui são corruptas e elas querem sempre se aproveitar. Mas
esse negócio de falar que é brasileiro, eu acho que sei lá, mano, isso aí é mito da internet. Mas sobre essa questão, voltando a essa questão aí que o Thiago tava comentando de devolução e tudo mais, não tem uma maneira de você não escolher assim, não quero, ainda não tô gostando dessa maneira que a Steam tá fazendo, então eu não quero que o meu jogo não seja possível a devolução dele. Tem como fazer isso? Não, por enquanto não, né? Porque assim, você se submete às regras deles, né, para vender. Então é claro que tem muitos desenvolvedores que estão que assim estão muito bravos, né? E nos fóruns internos, né, que a gente tem os fóruns de discussão internos da Steam. Então, assim, a gente tá reclamando bastante. Tem muitos desenvolvedores que estão acusando perdas, né? Tem desenvolvedores conversando com alguns que chegaram a bater $300 em uma semana, né? Nessa primeira semana da nova política. O dólar tá R$3. Então você imagina, quase R$1.000 de prejuízo na primeira semana. É algo que fica impraticável, né? A atividade. Mas a gente espera que possa se estabilizar depois que essa galerinha aí que tá pedindo reembolso, né, já pedir e a poeira assente e tente voltar à normalidade. Mas a gente não sabe como que vai acontecer. O que vai acontecer é que o mercado vai mudar. A gente não sabe se os indies, como é que vai sobreviver, ou se a Steam vai mudar isso. Mas realmente, assim, tá causando muita dor de cabeça na gente, né? Eu tinha, por exemplo, quatro jogos que eram para ser tocados aí até o final do ano, e já cancelei 2, né? Só tô com 2 agora para fazer. Nossa, velho, isso é um tapa na cara pra galera que endeusa, né, cara, o tio Gabe New. Não, pro desenvolvedor é ótimo, né? Pro desenvolvedor não, desculpa, pro gamer, né? Pro desenvolvedor que é ruim. Pro gamer zoeiro, né? Sim. Pro gamer é ruim, né, cara? Não é a primeira vez que esse tipo de polêmica chega a respeito do Steam, né? Eu lembrei agora do caso daquele remake russo do Rock'n'Roll Racing que entrou na Steam pelo Greenlight. Eles ganharam lá a graninha deles. Eu não lembro se a galera comprou o jogo, devolveu ou aconteceu alguma coisa assim. E aí eles foram banidos logo depois, né? Porque o jogo tinha problemas sérios, né, de direito autoral. Não, eu tenho ainda o jogo aqui. Eles não devolveram o dinheiro do Motor Rock. Era Motor Rock. Eu tenho ele aqui. Ele funciona. Eu só não tenho mais certeza se ele funciona online dele ainda. Que eu não testei mais. Mas ele tá aqui ainda, funciona e a Steam não devolveu não. Eu não sei o que aconteceu. Talvez agora você consiga. Eu não sei. Até porque o Motor Rock aí é uma outra história, né? Porque além deles plagiarem, né, uma coisa que é da Blizzard, eles ganharam um dinheiro do caralho lá no Kickstarter, né? Eles poderiam ter simplesmente liberado de graça o jogo, não sei, cara. Porque eles já tinham dinheiro massa e ainda ganharam mais dinheiro ainda depois vendendo. Sim. Não que a gente não apoie, né? Tipo, o cara fazer um remake do jogo que o cara gostava na infância e tal, mas o lance aí foi os caras estarem ganhando uma puta grana em cima disso, né, cara? E não só de um jeito, mas... E também porque teve esse lance de direitos autorais, né, cara? Que ali foi uma palhaçada. Mas é que nem tem os brasileiros que estão fazendo aquele jogo, o remake do Top Gear lá, e ali é diferente, né? Uma pegada totalmente diferente. É uma coisa assim... O compositor original da série aceitou fazer parte do projeto. Aí já é bem diferente. É a mesma pegada, mas não é simplesmente eles pegar o mesmo modelo, né? Que nem eles pegavam, que nem foi com o Rock'n'Roll Racing. Voltando a essa parte de desenvolvimento, Thiago, você não pensa em também partir para consoles mesmo, que nem a Nintendo que tá ali... agora parece que tá empurrando todo mundo, tá querendo que todos os indies sejam delas agora, né? Pro Wii U, pra começar, eles já estão dando até você se inscreve, eles já te dão a licença da Unity, né? Só de cara, assim, só pra você poder fazer jogo pra eles. E a força que eles estão dando agora no 3DS também, e principalmente no Wii U, né? Porque eles estão precisando vender o Wii U. Eles estão dando essa força muito grande, que é uma coisa que o Xbox já tinha feito antes, e agora a Sony também tá tentando aí, né, melhorar com a parte deles. Você nunca chegou a ter essa ideia de tentar migrar algum jogo seu ou seus futuros projetos para console? Não, sim, na verdade esse é o desafio maior, né, porque, por exemplo,
Ali no... Por que tava complicado no mobile, né? Porque você tem muito jogo, né? Às vezes tem muito jogo que não tem uma qualidade tão boa e acaba ofuscando aqueles jogos bons, né? Ou jogos sérios que as pessoas fazem. E fica complicado por causa disso, porque você tem muito jogo. Então, qual que foi a minha saída? Foi ir pra Steam, né? Que tinha menos jogos e a gente podia monetizar. Agora, o que tá acontecendo é que a Steam tá tendo tudo isso e assim, a ideia é tentar ir pros consoles, né? Pelo menos tentar agora alguma coisa com Color Car, né? Quando ele estiver bem polido. Mas o Robotex mesmo, eu mandei, conversei um pouco com a Microsoft para ele pro Xbox One. Não cheguei a conversar nada com o pessoal da Sony, nem da Nintendo, mas assim, desde lá atrás eu já tava visando isso. E agora, com toda essa instabilidade, a saída vai ser realmente tentar alguma coisa nos consoles. Então, mês que vem agora, tem a Big, né, em São Paulo. Provavelmente eu estarei lá visando o pessoal da Sony, né, justamente isso, tentar falar com o pessoal, tentar colocar na mesa lá o Color Car. Olha só que bonito. E ainda nessa temática, a gente também queria saber, tem alguma dica para o ouvinte que está querendo entrar nesse mundo de desenvolvimento de jogos? O que ele vai enfrentar? Por onde ele deveria começar? Se ele deveria fazer contatos primeiro? Se ele deveria aprender a usar as ferramentas primeiro? Ou tudo junto? A área de jogos é muito grande, né? Você pode estar na área de jogos sem realmente botar a mão na massa para fazer um jogo, né? Agora tem esse lance de você ser um desenvolvedor indie, né? Que e sim é desenvolver, né? Então, assim, tem que ver o que você quer, né? Se você quiser realmente ser um desenvolvedor indie, aí a primeira coisa que eu recomendo é você começar a estudar programação, tentar formar uma equipe, né? Vai conversando com as pessoas, porque hoje a gente tem um grande problema que para você entrar nessa área de jogos, você precisa ter um portfólio, ter algum produto. Só que como é que você vai ter isso se você está aprendendo, né? Então, você vai ter que fazer algum produto para tentar entrar numa empresa, ou até mesmo para formar uma equipe, né? Você vai falar com alguém aí, o cara vai te pedir, mas o que você já fez, né? Porque ele não quer gastar tempo à toa com uma pessoa que não vai conseguir fazer ou que vai desistir no meio do caminho. Então, quem está querendo começar, se só quer trabalhar na área, talvez seja interessante começar a trabalhar numa empresa, entrar numa área de teste, talvez divulgação do jogo, alguma coisa assim. Mas se você quer meter a mão na massa e desenvolver, a primeira coisa é programação e tentar fazer modelagem ou desenho. E sobre os teus projetos novos agora, o que é o Colocar? Se tem algum outro projeto secreto aí que pode falar para nós e tal? Então, eu tinha uma lista, né? Tem uma lista aqui de projetos que são para ser desenvolvidos até nos próximos 2 anos, né? O Color Car, eu tô desenvolvendo ele focando, claro, a Steam, né? Mas tentando abrir também uma possibilidade para os consoles. Ele é um jogo focado na diversão, né? Porque você vê que os gráficos dele são gráficos mais simplistas, né? Mas é um jogo que tem uma variedade de coisas muito grande. Ele tem também uma pegada de te lembrar algumas coisas, né? De filmes e outros jogos, né? Cara, deixa eu te interromper rapidão. Sobre colocar, e tu falou sobre lembrar filmes. Eu tava vendo o vídeo com aquele gameplay lá. Ele me lembrava muito alguns jogos do Nintendo 64, cara. Principalmente aqueles jogos do Kirby. Não sei se chegou a jogar algum, mas ele tinha um jogo com aquela pegada toda animadona e tal, e coloridão. Me lembrou demais, cara. E chegou até a ser nostálgico, embora seja um jogo que ainda nem saiu, sabe? Por exemplo, vendo aquele trailer, você consegue lembrar de algum jogo, algum outro jogo mais recente, ou algum filme? Filme, talvez aqueles filmes... Vamos puxar filmes da Pixar mais antigos. De jogo, geralmente jogos mais antigos. Por exemplo, lá, você viu que tem uma coisa que eu, por exemplo, eu fiz inspirado naquele filme Twister. Você conseguiu ver o tornado, as vaquinhas passando? Sim. Isso eu notei. Tem mais... que não é um filme assim tão recente, né? Mas sim, realmente lembra bastante mesmo, agora que tu falou. Por exemplo, tem aquela coisa que você passa e destrói. Eu tirei do Need for Speed, né? Que quando eu comprei o computador lá, que eu coloquei a placa de vídeo, minha primeira placa de vídeo,
qual que era o jogo que eu jogava. Need for Speed Underground. Não, o Most. Depois eu joguei o Underground. Nossa, eu gostava muito dos drifts do Underground. Mas o Most, ficar correndo da polícia, sabe? Então, assim, você passava debaixo das coisas e destruía elas, derrubava pra cair em cima da polícia. Por isso que no Color Car tem essas coisas que você passa, destrói, sabe? Foi inspirado no Most. Olha aí, nessa versão. Cara. Legal notar essas referenciazinhas, assim, a galera que curte ou jogou deve ter orgasmos na hora que vê isso, cara. O que tem que acontecer é deixar algumas referências talvez mais explícitas, né? Porque, por exemplo, o pessoal que via não conseguia ver a vaca lá no Tornado. O Tornado ainda precisa deixar ele mais bacana, sabe? Sem falar que eu tenho um pouco de déficit de atenção, então eu não sou referência pra isso, cara. Não, mas é porque o jogo ainda tá recente, né? O jogo tem um mês de trabalho, mais ou menos, né? Dá tempo de colocar um monte de coisa ainda. Ele vai entrar deve ficar pronto mesmo em 2016, né? Um jogo que é pra ser bem trabalhado, bem polido. Ele vai ter multiplayer local. E assim, ele é um jogo de corrida infinita. Então, toda vez que você for jogar, ele vai ter um cenário diferente. E ele vai se encaixando e trocando de cor. Porque qual que é a ideia? É você ir o mais longe possível, fugindo daquele vulcão que está explodindo lá atrás. E você tem que manter o carro sempre da cor do local que ele tá. Então, passou no vermelho, vai lá, botãozinho vermelho e tal, e vai indo. E toda vez que você vai jogar, ele vai botar um cenário ali diferente, aleatório. Lembrando aquele jogo Race the Sun, né? A corrida do sol lá. Olha só. Agora, vamos tentar entender um pouquinho de como que é o teu lado humano, né? Além do desenvolvedor, cara. Já falou pra gente qual é o teu jogo preferido, né? Qual é o teu personagem, por exemplo, dos jogos? Assim, que tu curte mais? Uma coisa, assim, que sempre é marcante é o Mario, né? O Mario. Sim. O Mario é mais famoso que o Mickey, se duvidar. Assim, pra gente que é dessa área, o Mario e eu até peguei, assim, o nível de dificuldade do jogo do Mario e levei pro Robotex, né? Já voltando de novo na parte de música, qual tuas influências pra juntar, sabe, a trilha sonora pro teu jogo? Os teus jogos, né? Não só no caso do Robotex, que já se imagina só pelo título o que vai se esperar, né? Mas os teus outros projetos, sabe? É sempre algo que eu mesmo me questiono muito sobre quando um jogo tá em produção. Eu também me questiono muito porque, assim, eu não sou muito bom, é sério, eu não sou muito bom nessa área, não. Então, por exemplo, no Color Car, eu tô com a ajuda do Thiago Adamo, né, que tá desenvolvendo. Então, a música que tem no trailer, foi ele que fez, e aí a gente foi conversando pra ver como devia ser a música, né, ele foi me dando uma consultoria, e eu fui falando, quero isso, não quero aquilo, né? Mas, assim, são coisas que eu gosto. Por exemplo, uma música que eu passei pra ele se inspirar, né? Tirar algumas coisas, né? A pegada da música. Era uma música que tinha no Tom e Jerry, que era uma música circense, tipo assim, depressa, sabe? É uma música bem bacana, bem famosa essa música. Eu não sei o nome dela. Tipo aquelas clássicas que sempre tocam? Isso, de orquestra, sabe? Aquela tipo de bagunça, aquele negócio de desespero, né? Então, assim, veio a referência de música de lá. Eu falei, essa aqui tá bacana, né? Pra gente pegar e mexer e tal. E aí ele é o profissional dessa área. Eu falei, cara, faz seu trabalho aí que você é o cara, né? Sim. Porque a gente tem que terceirizar as coisas para as pessoas que realmente entendem. Esse Thiago Adam, pra quem não conhece, chama Pixel DJ ou só PXLDJ? É Pixel DJ, tô vendo aqui, achei. Eu queria confirmar essa informação, acabei de achar aqui. Porque o nome de usuário dele do YouTube, né, onde ele publica os trabalhos dele, é PXLDJ. Falando ainda em música, qual a tua banda preferida que tu curte mais? Porque na última entrevista eu fui rechaçado porque eu não tava presente. Esses moleques aí, o Alisson e o Guilherme, que não tá hoje, escracharam o indie rock, né, que eu gosto pra caramba. E eles já são mais no metal, esses dois. Não, assim, sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, tipo, aqui o negócio rola muito sertanejo, né? Só que, assim, eu sou um pouco eclético, né? Eu gosto de ouvir um pouquinho de hip hop. Sertanejo, eu não ouço muito porque, assim, né, tem muita letra de corno aí, não é verdade? Então tem que selecionar um pouco, né?
Tem, mas eu preciso antes te interromper. Você não é eclético. Nenhuma pessoa que fala que é eclética. Não existe isso. Ah, é? Não existe. Cara, você colocaria aqueles funk proibidão pra tocar na sua casa? Proibidão, cara. Olha, porque aquele mora que fala de pau, essas bosta mesmo. Você botaria pra tocar aí? Você ia curtir? Cara, se tivesse umas gatinhas pra dançar, eu acho que sim. Eu ia botar uns rap que fala de usar droga e matar policial? Não, tem razão. Então, não existe um eclético. Vamos lá. O que você gosta de ouvir? É versátil, né, cara? Eu ouço um pouco de rock, hip hop, às vezes até MPB, o sertanejo. Às vezes, quando tô meio desanimado, eu coloco trilhas de filmes, né? Por exemplo, do Indiana Jones, Superman, deixo rolando aqui, do Piratas do Caribe, eu deixo as trilhas rolando, trilhas de filmes, né? Desses filmes mais, né, de aventura, essas coisas assim, deixo rolando. E vou fazendo o jogo, coisas que não tem muito. Ou então músicas em inglês mesmo, que você não se perde na letra, né? Porque se você coloca um rock brasileiro ali e tal, daqui a um pouco você tá ouvindo a música, né? A letra. Então, eu gosto bastante disso, né? O sertanejo, o rock, o hip hop. São os estilos básicos, né? O que você faz no seu horário de lazer, assim? O que você... Quando você não tá dando aula quando você não tá pensando no seu projeto, não tá programando, não tá tentando ganhar dinheiro, digamos assim, o que você faz pra se divertir? Olha, eu gasto meu dinheiro. Por aí. Por aí. Eu gosto muito de jogar vôlei e de andar de moto. São duas coisas muito legais de se fazer. Todo final de semana, né, ou quando eu tô de férias, eu jogo vôlei todos os dias, né, quando eu tô de férias. Fim de semana, todo sábado e domingo, eu tô na areia jogando vôlei de areia. Porque é uma atividade física, né, então assim, e a gente trabalha sentado, né, então são coisas que eu gosto de fazer. Sou muito fã de ver séries como Game of Thrones e The Walking Dead, o antigo Dexter. Já viram Dexter? Sim, completo. Nossa, muito bacana. Então, assim, esse tipo de séries eu gosto muito. Ultimamente não tenho visto filmes, né? Eu tenho focado nas séries. Também porque não tá. A gente tá numa era de filmes de super-heróis e outros filmes que ninguém quer saber. Então, por aí. E falando em lazer ainda, escuta podcasts, cara? Qual o teu contato com essa parte de jornalismo no mundo dos jogos e outras coisas da cultura pop? Que hoje também é uma mídia que tá muito em voga, né, cara? Tu levar o conteúdo que tu quer ouvir a respeito de notícias ou do assunto que tu curte pra vida, né, cara? No ônibus e tal, sobre jogos, filmes. O podcast é uma coisa índia ainda, né? Bem por aí. Sim. Não, então, eu às vezes ouço o do Lab Indie, né, que eles sempre entrevistam também desenvolvedores, né, sempre desenvolvedores ali, que eles, não sei se vocês conhecem a Lab Indie, que é conheço de nome. É uma publisher, né, de jogos, né, que eles estão ajudando a galera. Então, sempre que eu posso, eu vejo, né, porque é vídeo, eu deixo rolando o som, eu vou trabalhando, mas assim, e como eu tô em diversos grupos, né, do Facebook ali relacionado a jogos, sempre quando tem alguma coisinha eu assisto. Só que assim, eu não sou apegado a nomes, né? Tanto o nome de filme, quanto o nome de personagem, quanto o nome de música, nomes assim, de canais. É muito difícil eu guardar. Então eu vejo alguma coisa ali, às vezes eu favorito lá no YouTube pra pesquisar, ou eu vou no histórico, mas... Então eu vejo muita coisa assim, o que aparece ali na minha timeline, eu vou lá, dou uma olhada, mas não tenho nada muito fixo. Então, antes da gente chegar ao fim, Thiago, o que você tem a dizer, o que você tem a passar? Agora é o seu momento, você pode falar o que você quiser. Momento frases do Orkut. Frases do Orkut. Não esqueçam de comprar o Robotex, já compraram? Eu já tenho a minha cópia aqui. Já tem. Não, eu queria agradecer a vocês aí o espaço, né? Muito bacana a iniciativa de vocês, né? De abrir mão do tempo de vocês para estar
estar entrevistando, levando, né, um pouco dos bastidores aí pro pessoal que tá querendo, né, começar, enfim, matar a curiosidade só. Fantástico isso, né? Estou à disposição aí para caso precise de alguma coisa, sei lá, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E assim, recomendo que se quiser entrar nessa área, né? Quem estiver ouvindo aí quiser entrar nessa área, vai ter que, assim, tem que suar bastante, mas não desanime. É uma jornada muito cansativa, exaustiva. Às vezes é pior ainda você estando sozinho, mas recomendo que assim, qualquer um que seja seu objetivo, se seja ser programador, artista 2D, artista 3D, ou sonoro, o que for, né? Pega esse empenho, sue a camisa para tentar realizar aí seu sonho. Então é isso aí, pra quem quiser saber um pouquinho mais do Thiago, vai estar todos os projetos dele aí no post, vai estar a rede social, se você quiser encher o saco dele lá, fala assim, me dá um jogo aí, tá ali. Beleza. Por problemas de direitos autorais da música do final, o tchau do Alisson se perdeu. Mas eu, o Free Perito, estou aqui para dizer tchau, tchau galerinha.